Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Vinícius Meira Batista, sou discente da matéria de energia na agricultura e no presente vídeo serão abordados os conceitos e teorias referentes à tensão e corrente. Quando tratamos de energia, a tensão pode ser descrita como a força responsável pelo movimento de elétrons em um condutor. Como vemos na imagem, os elétrons livres de um material condutor possuem movimento desordenado quando em tensão nula. Entretanto, quando aplicamos uma tensão, diferença de potencial, neste caso representado pela bateria, criamos um movimento ordenado de elétrons, sendo este movimento responsável pela condução da eletricidade. Para que uma carga se desloque de um ponto A até um ponto B, é necessário energia. Deste modo, podemos encontrar a tensão através da relação entre energia divididos pela carga, sendo a tensão medida em volts, a energia em joule e a carga em coulomb. Um exemplo prático desse conceito pode ser observado nos pássaros que pousam sobre os fios de alta tensão. Embora a corrente que passe por estes fios seja muito alta, como não há diferença de potencial entre as patas do animal, não é gerada corrente por seus corpos. Como dito anteriormente, o movimento ordenado de elétrons de um ponto a outro resulta na corrente elétrica. Vale ressaltar que na física, para facilitar as explicações, adota-se o sentido convencional da corrente, ou seja, ela flui de um polo positivo, um polo com mais carga, para um polo negativo. A corrente pode ser deduzida pela relação entre delta carga por delta tempo. A corrente elétrica é medida em ampere, a carga em coulomb e o tempo em segundos. A corrente elétrica pode ser de dois tipos: contínua ou alternada. Os conceitos da corrente contínua foram amplamente desenvolvidos por Thomas Edison em 1880, sendo o primeiro modelo adotado para a distribuição de energia na época. Essa corrente é caracterizada pelo movimento contínuo de elétrons, sempre na mesma direção. Dessa forma, quando plotamos esse movimento em um gráfico, a corrente, em função do tempo, gera uma linha reta. Ainda hoje, a corrente contínua é utilizada para alimentar equipamentos a pilhas, computadores, baterias, dínamos e na energia fotovoltaica. Em 1890, Tesla desenvolveu alguns conceitos, aprimorando a ideia de corrente alternada, a fim de solucionar o problema do deslocamento da energia em grandes distâncias. A corrente alternada é baseada na inversão de polos do sistema, fazendo com que o movimento dos elétrons alterne de um lado para o outro. Nessa configuração, os elétrons se movem neste sentido. Porém, quando o polo se inverte, o sentido também é alterado. Experimente pegar uma caneta e fazer o mesmo movimento que o elétron faz. Simultaneamente, puxe o papel para a esquerda, representando o movimento em função do tempo. Você verá que é formado uma curva senoidal, desta forma. Como já dito, os polos não são fixos nesse sistema. Deste modo, há um curto período em que os mesmos estão totalmente perpendiculares aos terminais, não havendo corrente circulando no sistema. Detalhemos um pouco mais para tornar claro este ponto. Nesta imagem, podemos ver um amperímetro lendo uma corrente alternada. Como é possível observar, há intervalos de tempo onde a leitura é igual a zero, representado quando este ponto se alinha aos terminais. Este fenômeno fazia com que as lâmpadas se comportassem assim nos primeiros experimentos de Tesla, sendo motivo de questionamento de suas ideias. Para resolver este problema, Tesla acelerou a rotação destes ciclos. Para exemplificar, 1 Hz significa um ciclo por segundo. A energia distribuída no Brasil funciona em 60 Hz, para se ter uma ideia. Sendo assim, imperceptível esse intervalo. Atualmente, a corrente alternada é utilizada em usinas elétricas, alternadores e geradores. A principal diferença entre corrente alternada e corrente contínua, como podemos ver na imagem, consiste no fato de como na corrente contínua os elétrons percorrem um caminho muito maior do que na corrente alternada, a perda de energia é maior nesse primeiro sistema, pois é proporcional ao deslocamento. Isso ocorre pois à medida que a carga passa pelo fio condutor, ela também encontra resistência para realizar este processo, perdendo energia na forma de calor.
Como na corrente alternada ocorre a alteração dos polos, o movimento dos elétrons e, consequentemente, a perda de energia é muito menor. Dessa forma, sendo muito mais eficiente para transportar energia a longas distâncias, como bem enxergou Tesla já em 1890. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Deixo o meu e-mail à disposição. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Obrigado.